Para quem não sabe, antes de eu começar a empreender na internet, aqui há 8, 9 anos atrás, eu trabalhei numa empresa de consultoria estratégica chamada McKinsey. É uma consultoria que faz a estratégia de grandes empresas do Brasil e do mundo, né? Elas trabalham com CEOs e vice-presidentes e boards e tal. Para definir a estratégia das empresas, eu trabalhava lá. E é até engraçado porque um dos meus negócios hoje é ensinar as pessoas a passar na entrevista da McKinsey, né? Mas assunto para outra hora. E a McKinsey é uma grande escola, cara. Não é à toa que grandes CEOs, grandes executivos e grandes empreendedores saem de lá também. Só que de todas as coisas que eu aprendi lá, e foram muitas, teve uma que é extremamente simples, que é a que mais me ajudou na minha carreira empreendedora. E é uma coisa que eu consigo te ensinar num vídeo aqui de 10, 15, 20 minutos. Não sei quanto tempo vai ter esse vídeo, mas é uma coisa que eu consigo passar para você rapidamente aqui e que vai mudar completamente a forma como você trabalha, a forma como você faz as coisas. É o tipo de coisa que vai fazer você conseguir ir de não entender nada a virar um expert em qualquer área, basicamente, em muito pouco tempo. É uma coisa que vai te ajudar a ir da ideia para a execução de um novo projeto muito rapidamente. É uma coisa que vai te colocar à frente dos seus concorrentes, de outros empresários do seu nicho, porque você vai conseguir fazer as coisas da maneira certa muito mais rápido. E parece mágica, mas não é. Porque uma das coisas que você faz em consultoria estratégica, e é uma coisa que quem já trabalhou nessa área sabe disso, quando você está lidando com estratégia de grandes empresas, muitas vezes você lida com áreas em que ninguém é o especialista. Ninguém sabe qual que vai ser o futuro da IA no mercado de bancos. É difícil, não aconteceu ainda, não existem grandes especialistas nisso. E é nesses momentos em que eles chamam uma empresa que nem a McKinsey para fazer um projeto. Porque a McKinsey tem a skill, vamos dizer, tem o core business dela é organizar as coisas, as ideias, quando ninguém sabe o que está acontecendo direito. E aí caía eu lá num projeto, né, tendo que entender as coisas que ninguém entendia. E é muito parecido com a rotina de um empreendedor isso. Quando você é empreendedor, geralmente você está lidando com coisas que estão na fronteira do seu nicho, na fronteira do seu modelo de negócios, mudanças de mercado que ninguém sabe ainda o que vai acontecer, ou mesmo coisas que às vezes outras pessoas entendem, mas você ainda não entende direito. Por exemplo, eu tenho um negócio de cursos online lá fora, né, que já falei, ensina a passar nessas consultorias, na entrevista dessas consultorias, e eu não sei fazer tráfego pago, eu nunca fiz tráfego pago, que para a maioria das pessoas que fazem curso online é arroz com feijão, mas para mim é uma coisa que eu nunca fiz. Mas se eu quisesse começar a fazer tráfego pago, eu usaria essa técnica que eu aprendi lá, porque é uma técnica de como evoluir rapidamente em uma coisa que você não sabe nada, alavancando o conhecimento de outras pessoas. E eu não vou te enrolar mais, a técnica é a seguinte: sempre que você tem um novo projeto que você não sabe como você deveria fazer, sempre que você tem um problema que você não sabe como resolver, se você quer começar a trabalhar com influenciadores para sua marca, mas você nunca trabalhou com influenciadores e você não sabe como é que funciona, se você quer começar no tráfego pago, se você quer criar um produto físico de moda ou de papelaria, se você quer fazer qualquer coisa, mas você não sabe como fazer, você não sabe qual é o jeito certo de fazer, você pega 2 semanas, bloqueia a sua agenda e começa a entrevistar pessoas que são pica, que manjam muito nessa área. É só isso. Você vai bloquear a sua agenda e você vai dedicar todo o seu esforço para ir atrás de diversas pessoas que conhecem daquilo por ângulos diferentes. E aí você vai fazer o seguinte: você vai extrair informações dessa pessoa, você vai extrair números, você vai pedir benchmark, você vai pedir processos passo a passo que ela usa, frameworks que ela gosta de usar para entender aquele problema do ponto de vista dela, talvez indicações de livros que possam ser relevantes para o seu caso, e aí no final dessa conversa, que eu estou chamando de entrevista, porque a gente chamava de entrevista lá na McKinsey, você vai perguntar para essa pessoa com quem mais ela acha que você deveria falar. E aí você vai pegar esses contatos e você vai marcar mais conversas e você vai colocar na sua agenda e você vai falar com diversas pessoas. E o ideal, tá, é você fazer isso por diferentes ângulos. Por exemplo,
Vamos dizer que você tem uma marca de produtos, sei lá, de chocolate, e você quer começar a trabalhar com influenciadores, mas você não sabe como funciona esse mercado, tá? Você, idealmente, fala com pessoas que são influenciadores e já trabalharam com marcas parecidas com a sua. Você vai falar com agências de influenciadores para entender como é que é do ponto de vista deles que funciona isso. Você vai falar com outros donos de marca que já trabalham com influenciadores e, se você conseguir, ainda com pessoas da indústria do chocolate para entender como é que, né, alguém que do seu setor lá que já trabalhou com influenciadores. Então você quer olhar por todos os ângulos diferentes, talvez até com gestor de tráfego, para entender por todos os ângulos diferentes esse seu problema. E você vai tentar tirar o máximo de informações de cada pessoa, mas além disso, perguntar para ela, olha, dado que você me conheceu aqui, dado que a gente conversou, dada a minha situação, com quem mais eu deveria conversar? E essa última parte é essencial, porque essas pessoas que entendem muito daquilo que você quer entender, elas vão saber elas vão saber e vão conhecer a melhor pessoa para você falar com, que vai saber te ajudar ainda mais a entender aquele problema. Então, isso aqui é um método que não só te ajuda a aprender rápido com pessoas que entendem daquilo, como a chegar em outras pessoas que entendem ainda mais sobre aquilo. E o que é interessante desse método é que, como empreendedor, você sempre vai ter coisas novas que você vai ter que saber. Você vai estar entrando num canal de marketing diferente, você vai estar trabalhando com um produto diferente, um tipo de produto diferente. Você talvez expanda para um público-alvo que você não conheça ainda, ou você vai contratar um tipo de pessoa que você nunca contratou antes, sei lá, um CFO, um diretor de arte, qualquer tipo de pessoa que você nunca trabalhou antes. E aí você sempre tem que entender se aquilo é bom para o seu negócio, como é que faz aquilo, né, qual que é o processo, quem que faz, que números eu deveria acompanhar, quanto custa, onde pode dar merda, todo esse tipo de coisa que você tem que entender. E sempre tem alguém que sabe a resposta, porque as pessoas já fizeram isso antes. Se for uma coisa muito nova, tipo IA vertical no nicho de padarias, talvez ninguém tenha a resposta, mas você pode falar com o padeiro, com o empresário de padarias e com a fábrica de software lá que faz IA vertical. E aí você consegue montar a sua resposta, que vai ser a melhor resposta possível, porque você vai ser a única pessoa que está falando com todas essas pontas, porque geralmente as pessoas não fazem isso. Empresários, empreendedores experientes, eu vejo fazerem isso mesmo sem terem trabalhado em consultoria. Mas geralmente as pessoas demoram muito para ter essas conversas, elas têm essas conversas ao longo de meses. E o que eu aprendi na consultoria é que se você tem essa conversa ao longo de 1, 2 semanas, isso te ajuda muito, porque de uma conversa para outra você consegue novas pessoas que são mais do tipo de pessoa que vão te ajudar a resolver aquele problema e você consegue melhorar as suas perguntas, porque você termina uma conversa e fala, puta, devia ter perguntado tal coisa. E aí na próxima entrevista você vai lá e pergunta aquela coisa para outra pessoa e daí você aprende novas coisas que vão te gerar novas perguntas e novas pessoas para conversar e eventualmente, cara, em 2 semanas você vai ser uma das pessoas que mais manja daquele pequeno tema específico, como trabalhar com influenciadores para uma marca de chocolate, por exemplo, do Brasil. Porque ninguém fala com tanta gente em tão pouco tempo. É um trabalho investigativo mesmo, mas se você é empreendedor, você tem que conseguir pegar esse faro para as coisas muito rápido. Mas aí você deve estar se perguntando, Bruno, como é que eu vou conseguir falar com essas pessoas? Como é que eu vou chegar nelas? Né? E não é tão fácil assim. Mas primeiro, né, você só precisa achar 3 ou 4 pessoas para conversar e pedir indicação para outras, como eu falei, tá? Agora, como é que eu faria, tá? Primeira fonte, ache podcasts obscuros sobre o tema que você está falando. Podcast obscuro é uma dica que eu já dei em vários vídeos nesse canal. Cara, se você está num nicho, tipo, tô no nicho de chocolates. Vamos usar chocolates de exemplo aqui, porque tem um rapaz aqui que segue a gente aqui no canal que tem uma marca de chocolates. Cara, tem podcasts no YouTube que você acha, você começa a procurar pelos nomes dos donos de empresas de chocolates. E às vezes você acha podcasts com 300 visualizações, que é um empresário da indústria de chocolates abrindo o jogo, falando tudo sobre aquela indústria. Às vezes você acha de fábricas, fornecedores, né? Não das marcas, mas das fábricas que fornecem para marcas. Às vezes você encontra podcasts de, sei lá, pessoas que plantam cacau, entendeu?
ou podcasts gringos da indústria de chocolates. Só que você tem que procurar por esses que não têm muito alcance, porque eles tendem a falar mais. E aí você vai achar alguns nomes, tá, das pessoas. E você pode ir atrás dessas pessoas. Geralmente não são pessoas com muitos seguidores nem nada, e talvez elas topem falar com você. Outra coisa que pode te ajudar é networking, né? Então, por exemplo, se eu preciso falar com pessoas que são influenciadores, né? Ou que são agências de influenciadores, eu começaria indo atrás de amigos que eu sei que têm seguidores no Instagram, no YouTube, alguma coisa assim. Para mim é mais fácil, porque eu conheço bastante gente, mas provavelmente você conhece alguém que tem seguidores, que cria conteúdo, alguma coisa assim. E aí você pode chegar para esses amigos e falar, cara, eu preciso falar com um agente de influenciadores, você conhece algum? Ou eu preciso falar com influenciadores que já fizeram publicidade para marcas tipo chocolate, mas pode ser suplemento e pode ser comida também. Você conhece algum? E aí você vai indo, você vai seguindo esse rastro de pessoas e você tem que ser um pouco bocudo mesmo. Você tem que chegar e falar com a galera, entendeu? Você não pode ter vergonha para fazer isso, mas você consegue, através da sua rede que você já tem, falar com outras pessoas que talvez conheçam alguém. E aí dali você vai achando mais e mais pessoas. É um jeito também. Terceiro jeito de fazer isso é fazendo cold outreach, tá? Que é? É mandar mensagem pela internet. Entra no LinkedIn lá, acha o tipo de pessoa que você quer conversar e manda uma mensagem e fala, pô, eu tô com tal problema, eu gosto muito do seu trabalho, alguma coisa assim, depende, né, de quem que é a pessoa, mas você fala alguma coisa lá para ela e fala, cara, eu queria bater um papo sobre tal coisa. Você tem 15 minutos para falar no telefone? E isso pode te ajudar a falar com essas pessoas. Dependendo do que você faz, dependendo da sua empresa, você pode oferecer algo em troca também. Você pode falar, pô, eu reparei aqui pelo seu perfil que, né, você faz tal e tal coisa, talvez eu possa te conectar com uma pessoa assim, assim, assado. Tem que achar algum jeito. E o último jeito, o quarto jeito, esse aqui funciona sempre, mas custa dinheiro, é você acha essas pessoas e você oferece para pagar para falar com elas, tá? Mesmo que elas não vendam serviço, né? Se você chegar para uma pessoa que, por exemplo, trabalha num CLT, alguma coisa assim, e você oferece para ela R$ 300, R$ 500 para ela conversar com você sobre um tema específico, falando para ela mesma, eu sou empreendedor, eu estou tentando entender esse mercado. Talvez você não faça consultoria, mas você topa por tantos reais bater um papo comigo de 1 hora para eu entender do seu lado. Isso aqui te garante que vai falar com a pessoa e às vezes vale muito a pena, porque você aprende muito, muito rápido. Na McKinsey a gente fazia isso, tinha um site que chamava GLG, se eu não me engano. Tinha alguns sites assim, que você pagava tipo $1.000 para falar com um mega especialista global em produção de minério de ferro ou em fabricação de motores de avião, uns negócios assim. Então, assim, a melhor coisa é você ir pela sua rede de networking mesmo, né? Se você precisar entrar em grupos e comunidades de empreendedorismo, alguma coisa assim, tem um monte por aí. Talvez eu faça uma, inclusive, no futuro. Se você quer uma comunidade aqui da galera do canal, comente aí nos comentários. Mas isso te ajuda muito, entendeu? Porque você consegue aprender muito, muito rápido sobre qualquer coisa que você queira fazer. E deixa eu te dar alguns exemplos aqui de como isso me ajudou na minha trajetória empreendedora. Então, quando eu comecei a gravar vídeos de YouTube lá em 2016 para o meu outro canal, eu conversei com algumas pessoas que eu sabia que já tinham feito vídeos para o YouTube. Na época não era tão comum, as pessoas não tinham canais profissionalizados, assim, pelo menos não as pessoas que eu conhecia, mas eu conversei com pessoas que eu conhecia que já tinham tido canais, vídeos no YouTube, né? Canais simples e tal da época. Então eu fiz isso. Na época que eu comecei a vender cursos online também. Foi lá por 2018, 2017. Eu também fui atrás de pessoas que já tinham feito isso. E eram gringos, inclusive. Fui procurar em comunidades gringas lá para falar com pessoas que já tinham feito isso. Isso mesmo depois de ter comprado cursos e tal, que ensinavam a fazer, porque eu queria entender isso. Mais recentemente, em 2022, eu e meu sócio, a gente começou a querer vender os nossos cursos para universidades americanas. Michigan, Yale, Wharton, universidades assim, que eles compram cursos do tipo que eu vendo. E antes de fazer isso, a gente começou a falar com todo mundo do nosso setor, inclusive com concorrentes, por que não?
mas também com outras pessoas que faziam palestras nessas universidades e tal, que a gente já conhecia essas pessoas por estar no negócio, e a gente começou a conversar, tipo, quanto que é o preço, quanto que eles cobram, como é que é o processo de venda, que tipo de coisa que eles olham, quanto que o fulano lá que já faz isso está faturando, e aí você vai começando a montar um quebra-cabeça. E mais recentemente, para começar esse canal, apesar de eu já ter feito um canal de YouTube antes, no meu outro nicho, lá fora, eu conversei com pessoas de novo, porque o YouTube de 2024, né, quando eu comecei, era muito diferente do YouTube de 2016, quando eu comecei o outro canal. Então eu falei com algumas pessoas, inclusive com o Johnny Vicari, que é o meu co-host no meu podcast A Próxima Onda, que inclusive é um podcast que eu estou fazendo em grande parte para poder fazer networking com outras pessoas, né? Obviamente eu gosto de produzir o conteúdo lá, mas o podcast me ajuda a conversar com pessoas que eu quero conversar para eu poder fazer networking, para eu poder usar essa habilidade ainda mais, para eu poder chegar em pessoas que talvez eu não chegaria antes e poder perguntar para elas como que elas fazem certas coisas antes de eu fazer elas, e aí isso me faz chegar num nível de expert mais rápido, com menos risco de errar na ideia e na execução. E eu já deixo o gancho aqui pro episódio que a gente gravou com o Elton Luiz no A Próxima Onda. Caso você não conheça o podcast, esse é um episódio muito legal. Talvez você conheça o Elton Luiz, se você não conhece, deveria conhecer. Te vejo neste episódio.